Terezinha Deves. Minha formação é em geriatria, eu fiz residência de clínica médica e geriatria. Depois eu fiz a minha prova, né? E sou titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria em geriatria, então eu sou especialista em geriatria. E hoje nós vamos fazer uma abordagem. Nesse momento eu estou atuando, né, na Secretaria de Saúde, na área técnica da pessoa idosa, eu com a doutora Janaína e a doutora Luciana. E essa é uma um dos instrumentos que a gente julga bastante importante partilhar com vocês, o telesaúde, né, uma forma que a gente partilhar de tantas peculiaridades que a gente tem na abordagem à pessoa idosa. Essa aula, na verdade, era para ter sido até apresentada há mais tempo, mas houve algumas dificuldades e não foi possível. Se vocês lembrarem bem, né, nós fizemos uma primeira abordagem com doença de Alzheimer na fase leve, né, e agora nas fases moderada e avançada. Essa divisão foi proposital, porque são situações muito, apesar de acontecer de forma na mesma pessoa, como acontece de uma forma muito insidiosa, aparecem duas pessoas e são abordagens muito diferentes entre uma fase e outra fase. Então, esse é o motivo da gente estar aí. E a gente considera isso aqui muito importante. A gente tem envelhecimento populacional e essa doença tem a ver com a faixa etária e o profissional de saúde, o familiar, o cuidador, o agente de saúde, ele precisa ter conhecimento de algumas situações, observar algumas situações que ele possa identificar a fase moderada e até avançada da doença. Obrigada. Então tá. Então deixa eu começar aqui. Só para lembrar, né, a doença de Alzheimer, ela foi descrita em 1901. Mesmo assim, não se acreditava que fosse... quem descreveu toda a história clínica da doença e mesmo a história, a alteração pós-mortem, né, da doença, na verdade foi o Alois Alzheimer, mas ele não soube que seria uma nova doença. Ele morreu, na verdade, sem saber que seria uma nova doença, né? Na verdade, foi depois o outro psiquiatra, M. Kraepelin, que definiu e efetivamente viu que era uma doença nova. Só a título de conhecimento, né? Lembrando, vocês têm à disposição a primeira apresentação, então não vou me deter muito na evolução, né, nas primeiras partes de novo, mas só para relembrar alguns pontos, os critérios clínicos para o diagnóstico de demência, né? Lembrando que demência é uma síndrome, né? Quer dizer, um conjunto de sinais e sintomas. No quadro, no caso na demência, quando tem sintoma cognitivo ou comportamental, então é uma demência, sintomas cognitivos ou sintomas comportamentais. Sendo que os sintomas cognitivos dizem respeito a tudo que a gente aprendeu ao longo da vida, né? Todas as habilidades que a gente construiu ao longo da vida, falar, trabalhar, escrever, enfim. Discernir, né? Julgar, né? Tudo isso é a parte da cognição. E a doença pode vir com problemas, sintomas comportamentais também. Quando a gente vai valorizar o sintoma cognitivo? Quando esse sintoma cognitivo interfere com a habilidade no trabalho e na atividade usual. O que é a interferência? Costureira que fazia um excelente trabalho e ela começa a ter muita dificuldade, começa a lentificar o trabalho, dificuldade para entregar os trabalhos. Pessoas que tinham a sua atividade em escritório ou com contabilidade, qualquer habilidade que a pessoa tinha, né? A gente sempre tem que partir do princípio que a gente tem que conhecer qual habilidade essa pessoa exerceu ao longo da vida. Essas habilidades, quando esse esquecimento, ou quando essa alteração de comportamento, ou quando essa alteração de habilidade começa a interferir, lentificar, diminuir, fazer de uma forma mais grosseira, né, de uma forma equivocada, então é um ponto importante. Tá? Representa um declínio em relação a níveis prévios de funcionamento e desempenho. Quer dizer, a pessoa até consegue fazer, mas assim, não muito bem, não tão bem quanto fazia anteriormente. É visível que houve uma diminuição assim, da qualidade do serviço, do trabalho ou daquela habilidade, né? Por exemplo, não necessariamente no trabalho, por exemplo, o cuidado pessoal, o autocuidado. Pessoa muito vaidosa, uma pessoa sempre muito cuidadosa com a casa, começa a deixar a casa um pouco mais desarrumada, roupa sem lavar, ou cuidado pessoal, né? Não cuida mais tanto da pele, não cuida mais tanto do cabelo, fazia, né? Enfim. A gente tem que partir daquilo que era a habilidade daquela pessoa, a atividade daquela pessoa. Então, você percebe que é um declínio em relação ao que era. E não são explicáveis por delírio, que nós vamos conversar mais à frente um pouquinho. O delirium não é delírio,
é um estado confusional agudo, que é muito prevalente na pessoa com doença de Alzheimer ou qualquer outra demência. Mas são coisas diferentes que vão acontecer em momentos diferentes, tá? Ou doença psiquiátrica maior. Por que doença psiquiátrica maior? Há doenças psiquiátricas, esquizofrenia e entre tantas outras, que elas podem evoluir com alguma dificuldade de declínio cognitivo também. A própria doença psiquiátrica ao longo da vida pode evoluir com declínio cognitivo, mas não é o declínio cognitivo que se explica pela doença de Alzheimer, né? Então a gente tem que ter claro que não tem nenhum quadro agudo, que é o delírio, e nenhuma doença psiquiátrica que não está diagnosticada, para a gente poder pensar que esse declínio cognitivo e alteração de comportamento interfere com a habilidade e com os níveis prévios. Então, demência vai ser nesse sentido. Em relação aos critérios principais, a gente tem os sintomas afetam mínimos 2 domínios. A gente consegue detectar pela anamnese. A anamnese continua sendo o principal instrumento de avaliação no quadro demencial. Por isso que hoje a gente tem uma dificuldade, o médico vai ter uma dificuldade de colher história, muitas vezes por quê? Porque nós temos uma grande parcela da população idosa que vive sozinha, né? E mesmo aqueles que ainda convivem com pessoas, com algum familiar, o convívio não é exatamente diário, né? Não é constante, porque muitas vezes o filho sai para trabalhar, volta para o almoço, volta para trabalhar, só volta à noite. Então, no dia a dia, aquelas tais habilidades que a gente falou anteriormente, o filho, ou o companheiro, ou o esposo, se ele não está presente dentro da casa, em loco com a pessoa, eu estou falando da mulher, no caso ali, mas é porque é o que a gente acaba vendo mais, mas mesmo com o homem, né, independente do gênero, se não tiver presente dentro, junto, essa redução, esse declínio de habilidade, as pessoas não vão perceber. Elas vão perceber só nessa fase mais moderada e avançada que nós vamos comentar, tá? Então, assim, como a nossa maior parte do diagnóstico é feito pela história, hoje a gente sente muita dificuldade em fazer uma história, porque a gente só tem a história ou do próprio paciente, então a gente vai detectar só quando ele estiver com declínio moderado para avançado, ou do familiar, mas que não vive constantemente com ele nessa condição que eu expliquei para vocês. Também vai ser numa fase moderada para avançada. Tá? E a avaliação cognitiva objetiva que a gente faz é o quê? Tem alguns testes que a gente não são testes diagnósticos, eles são testes de rastreio, né? Então a gente rastreia, quando a pessoa chega com a queixa de esquecimento, ou o informante ou o familiar traz essa queixa para a gente tenta concretizar, né, tornar objetiva essa queixa do paciente. Só que esses testes que a gente faz, que são de rastreio, não são testes diagnósticos, eles nos dificultam de acordo, por exemplo, com a escolaridade, né? Então, algumas partes do teste dependem da escolaridade da pessoa, né? Então, já começa a perder ponto nessa condição ali. Então, a gente tem vários cortes para analfabeto, semi-analfabeto, dependendo do nível de escolaridade, então a gente tem diferenças de corte também. E tem o outro lado, pessoas que têm uma escolaridade muito alta, que aquele teste, mesmo que a pessoa esteja num quadro demencial, a gente não vai conseguir nem suspeitar se considerar só os testes, né? Por isso, volto a dizer, são testes que ajudam no rastreio, mas a história é fundamentalmente importante, né? Então, a gente colocou que o sintoma afeta pelo menos dois domínios, né? Que é a memória, a função executiva. Memória a gente já comentou um pouco, né? Na apresentação passada, mas assim, a dificuldade de quê? De reter e evocar, né? Então, na doença de Alzheimer, principalmente, a gente vai ter dificuldade em reter a informação que foi aprendida e depois, num segundo momento, evocar, né? Então, aí é que começam as histórias. Ela está repetitiva, está fazendo a mesma coisa, né? Funções executivas, né? As funções executivas exatamente são aquelas que precisam do julgamento da pessoa. Esse daí é que na maior parte das vezes a gente consegue avaliar, quando essa função começa a se deteriorar, é que a família às vezes, ou o conhecido, ou algum componente da igreja, do grupo que a pessoa tem convivência, começa a trazer essa informação por causa da dificuldade de realizar tarefas, porque aí, na verdade, começa a se isolar, ou começa a fazer de uma forma equivocada, começa a se constrangir, né? As habilidades visoespaciais, por exemplo, né? Dificuldade, às vezes, para reconhecer alguns objetos, ou a face de algum objeto, né?
o sapato está virado ou não está virado, o desnível, às vezes não se dá conta de algum desnível e começa a ter queda, né? Então essas coisas são em relação às habilidades visuais. Então uma coisa muito comum de história é a queixa de queda, né? Começa a ter queda sucessiva também. Então um dos problemas é essa dificuldade visoespacial. Em relação à linguagem, muitas vezes a pessoa começa a ter dificuldade para buscar a palavra, né? Nomear a palavra, né? Resgatar, sabe que o telefone é um telefone, mas não sabe para que é aquela função, aquele instrumento, aquele objeto, mas não sabe exatamente o nome, não consegue lembrar o nome. Então, não só de nomear, mas de escrever, de compreender o que se é dito, né? Então, várias alterações nesse sentido. E, finalmente, em relação à personalidade e ao comportamento. Então, muitas vezes, uma irritabilidade excessiva, os arroubos de agressividade, às vezes uma situação muito pequena, levou uma descompensação, uma agressividade alta, né, um rompante de agressividade. Então, essas coisas começam a se tornar mais frequentes. De novo, entra a habilidade da família, porque muitas vezes, se o paciente e essa família tem uma história de vida um pouco ruim ou conflituosa, o familiar nem vai colocar isso como um problema. Ah, ele sempre foi assim, só está pior. É a frase mais comum, né? Sempre foi assim, só está pior. Só que está pior numa intensidade que não é razoável. Mas para a pessoa que não está no convívio constante, o familiar que está no convívio constante, ele não releva muito isso, não dá muita ênfase a essa queixa, não. Essa coisa, às vezes, que o irmão que está mais presente fala, mas ela está muito fora de si o tempo inteiro, ela deve estar com algum problema. Aí o outro, que às vezes que não tem muita vivência do dia a dia, já fala, mas ela sempre foi assim, só está um pouco pior, tem que ter mais paciência. Então, são situações que a gente encontra dificuldade para chegar na gente, né? Então, nas causas de demência, a gente já comentou também, é só relembrando, né? A doença de Alzheimer, a frontotemporal, corpúsculos de Lewy, doença de Parkinson, entre outras, elas são consideradas causas degenerativas. Então, as causas degenerativas, elas têm a causa degenerativa começa pela alteração genética. Então, no gene, né? Então, a gente não tem muito como interferir em tratamento curativo, porque a gente não tem como mexer até este momento nessa modificação, né? Identificar e mexer essa alteração que acontece, tá? As outras causas, que também são muito importantes e muito comuns, como a demência vascular, por exemplo, a gente já tem uma condição melhor de tentar prevenir. É o hipertenso, o diabético, né, o DPOC, algumas situações, aquela pessoa que tem distúrbio do colesterol. Esses a gente pode, ao longo do tempo, tratar e tentar evitar que isso aconteça, né? Mas nas doenças neurodegenerativas, a gente não tem muita interferência sobre esse aspecto, tá? Da mesma forma, as outras causas, álcool, né, encefalopatia por trauma, hidrocefalia de pressão normal, tem várias outras causas, por isso que é importante a gente ouvir a evolução, cada uma dessas demências tem uma evolução que tem uma característica ou outra importante, né, que não que a caracteriza, assim, dá essa diferença, mas que ajuda na diferenciação, tá? Então, fazendo um resuminho, né? Doença de Alzheimer é um tipo de demência não degenerativa, né? Perdão, neurodegenerativa. E a gente viu lá, então, que na demência a gente interfere com a habilidade, representa um declínio, não é nem delírio, nem doença psiquiátrica. Então, fechamos o quadro, então, de síndrome demencial. Como é que a gente vai definir doença de Alzheimer? Geralmente, o início é mais insidioso, né? Início em meses ou ano. Tanto que as histórias que a gente colhe, geralmente são 3 anos, 2 anos, 4 anos de evolução, né? Até chegar na fase moderada, que é quando dá a percepção da família. Então, em relação, principalmente a história, já comentei sobre isso. Para a gente tentar definir, a gente tem uma evolução clínica na doença de Alzheimer, não que ela seja característica, mas ela nos ajuda bastante. É uma evolução que nos norteia, tá? Os déficits cognitivos na doença de Alzheimer são mais proeminentes, quer dizer, a dificuldade em memória, em realizar tarefas, elas são mais proeminentes, tá? E justamente por isso a gente divide em duas formas, amnésica e não amnésica. A amnésica é a mais comum, quer dizer, aquela que começa principalmente pela perda de memória, né? Pela dificuldade de retenção, não é nem perda de memória, é dificuldade de reter informação. A não amnésica, não necessariamente, esse não é o principal sintoma. O principal sintoma, muitas vezes, é alteração de comportamento ou dificuldade no fazer, na atividade. Tá? Então, vamos pensar para né, as fases. Bom, na apresentação da fase inicial, comentei sobre como proceder na parte de diagnóstico. Então, a gente
chegou na diagnóstico provável, que a gente fala diagnóstico provável de doença de Alzheimer, quando a gente exclui pelas alterações dos exames de sangue, dos exames de imagem, pela história clínica. Então, juntando, é um quebra-cabeça que a gente faz. Juntou esse quebra-cabeça e a gente conseguiu chegar numa doença provável de Alzheimer, então vamos ver na doença de Alzheimer provável o que pode acontecer. A gente divide sempre em fase leve, moderada, grave, avançada ou terminal. Na fase leve, a gente já comentou um pouco na apresentação anterior, então a gente vai passar para a fase a fase moderada, grave e avançada. Por que eu falo, o que é importante eu ressaltar nesse momento para vocês também? A visão das pessoas como um todo, tanto dos profissionais da área de saúde como um todo, tanto quanto da sociedade como um todo, tanto quanto das pessoas, dos familiares, é que a doença de Alzheimer é tão somente um esquecimento. Então, muitas vezes, não poucas vezes, talvez a maioria das vezes que o familiar chega, a mamãe só tem um Alzheimerzinho. Por quê? Mas o que é o Alzheimer? O Alzheimer é um esquecimento que vai piorando. Então, eles não têm outra noção da doença de Alzheimer. Então, quando a pessoa chega perdendo a fala, perdendo a marcha, incontinente e às vezes com muita agressividade, os familiares eles não conseguem associar isso à doença de Alzheimer. Não está na cartilha deles que isso pode ser doença de Alzheimer. E isso para eles é um outro problema que aconteceu. Então, e como isso também é uma fala também relativamente frequente para o profissional de saúde, então por isso a intenção da gente separar. Então, assim, doença de Alzheimer ou qualquer doença neurodegenerativa ou síndrome demencial é uma doença crônica, progressiva e, infelizmente, ela vai perdendo com todas as habilidades, absolutamente todas as habilidades, até entrar na fase terminal em que a pessoa efetivamente entra em mutismo, em contratura, em posição fetal, muitas vezes. Então, não é só um esquecimento. Então, a família, os cuidadores, os profissionais que estão lidando com pacientes que têm doença de Alzheimer, precisa conhecer que essa doença vai progredir nessa batida. Né? A gente não sabe em que tempo, mas vai progredir nessa batida. Então, para cada fase dela, a gente tem uma abordagem diferenciada, na verdade. Né? Então, assim, quando o paciente chega na fase moderada, aí é que todo mundo já está percebendo algum problema, porque já passou da fase leve, onde tinha uma possibilidade de tratamento não curativo, mas o tratamento numa intenção de manter aquela funcionalidade da pessoa, ela funcionando bem ainda. O medicamento não é para interferir na evolução da doença, é para interferir nos sintomas que a pessoa tem. Mas quando se dá conta, então geralmente já está em fase moderada, já está realmente com dificuldade, já não consegue, fica nervoso só de escolher uma roupa, fica com às vezes ataque de nervosismo, se fez comida para 2 e chegou 3, então não tem como lidar, não sabe mais como lidar aquela questão. Começa a haver os problemas, por exemplo, nos bancos, a dificuldade com cartão, a dificuldade de pagamento, liberação de cheque, anotação de cheque errado, né? Então, aquelas pessoas que vão vendendo no domicílio, às vezes de porta em porta, começa a chegar um monte de cheque desse daí, de aviso de pagamento disso daí. Então, essas coisas para atividade externa começam a ficar evidentes para todo mundo. Agora está evidente para todo mundo, né? Então, nesta fase, na maior parte das vezes que a gente consegue fazer o diagnóstico, que o médico consegue chegar. Nessa fase que ele já está com uma perda de habilidade, gente, que eu vou comentar as habilidades para diante um pouquinho, aqui, necessariamente, a gente tem que começar, ele tem que ter um dia dele supervisionado. Isso aqui todo profissional precisa ter conhecimento. Diagnóstico de doença de Alzheimer ou qualquer demência em fase moderada, não tem como esse idoso ficar sozinho. Não é uma pessoa para fazer por ele, jamais. Mas é para ver tudo que ele vai fazer da melhor forma, tá? Então, nesse momento, comprimido, né? Se caiu no chão, se não caiu, pegou, jogou no chão, escondeu, colocou na geladeira ou esqueceu, né? Sono, a gente precisa saber como está o padrão de sono, porque nessa fase já começa a ter alteração de padrão de sono também. Então, vai dar medicamento, ele mesmo tem, muitas vezes o idoso tem um hábito de tomar medicamento sedativo, o que piora o quadro demencial. Se tiver um quadro de distúrbio de comportamento pode piorar, pode começar a ter queda, né? Então, começa a ter muito problema. Então, caixa de remédio, alimentação, validade dos alimentos, conta bancária, supermercado, todas essas coisas começam a ter que ter supervisão. Casa segura, desnível, ressalto,
porta de banheiro trancada, todas essas coisas precisam começar a ter supervisão. Chave com mais de uma pessoa. Então, fase moderada é um sinalizador amarelo de tem que ter gente. Então, como muitas vezes o familiar chega só agora para falar com a gente, para ele está começando ali o problema. Então, fica difícil da gente convencer o familiar, envolver, convencer não é a palavra melhor, fica difícil da gente envolver o familiar de que aquele idoso precisa de supervisão, porque ele acha que ele conviveu até agora sem nada, como é que agora vai precisar? Mas não é agora. Já estava precisando um pouquinho antes, agora ele vai ficar mais perigoso se ele ficar sozinho. Aí, essa a maior parte das fraturas de colo de fêmur que a gente atende no hospital são em pessoas com uma doença de base como essa. Porque começa assim, ou escorrega num lugar que estava inseguro para ele, em banheiro inseguro, em cozinha insegura, em tapete que estava em lugar inseguro, né? Ou escada insegura. Este é assim, a maior parte das fraturas, das quedas que levam a fratura e traumatismo craniano, tem por base uma condição dessa. Então, aqui, fechou o diagnóstico de algum síndrome emergencial, fase moderada, que nós vamos ver as escalas depois, precisamos pensar na supervisão sim, tá? Na fase mais grave, aí efetivamente, né, aí é mais do que visível, a pessoa não tem nenhum componente, assim, cognitivo que interfira muito nisso. Às vezes tem problema de comportamento, mas aqui a família já percebeu, então, que necessariamente tem que ter a supervisão, e aí já começa a ter dificuldades, muitas vezes você precisa de mais de um cuidador, em horários diferentes, e aí começa a ter dificuldade, porque um cuidador trata de um jeito, o outro de outro. Isso muitas vezes gera muita agressividade. Nessa fase grave, a quantidade, né, de distúrbio de comportamento ela tende a aumentar muito. Então, se você tem um cuidador hábil é uma coisa, um cuidador inábil é outra coisa. Então, muitas situações vão acontecer. Se ele pode, muitas vezes, mesmo na fase moderada, entra no chuveiro, abre o chuveiro, mas não toma o banho, né? Então, você vai ter que falar com jeitinho com a pessoa, mas vai ter algum problema, né? Enfim, fase moderada é um pouco mais difícil, que a pessoa ainda tem alguma cognição, alguma lembrança em algum momento, e às vezes recusa. É um momento muito difícil para a família e para o próprio paciente, porque você sabe que tem que ter a supervisão, mas a pessoa não vai ter essa consciência o tempo inteiro. Então, muitas vezes os filhos cedem um pouquinho e acaba a gente pegando depois com trauma, com algum problema com aspiração no pulmão, com alguma outra coisa assim. E, finalmente, na fase avançada e terminal, o paciente efetivamente, né, já ou está sem deglutição ou com muito pouca, né, a dificuldade para engolir é muito grande, né, já está praticamente sem movimento, né? Fica mais, a maior parte do tempo acamado. Aí ele já tem riscos de outras complicações também, né? Já na fase grave já tem esse risco de aspiração, por exemplo, né? Aspiração do conteúdo do estômago para o pulmão. Na fase avançada e terminal, então isso já está praticamente em mutismo, ou então não fala uma palavra ou um monossílabo, né? Fica a maior parte do tempo não, assim, sem contato muito com o meio. Essa é a fase terminal. A gente tem que pensar nessa sequência toda, a gente tem que saber que ela vai acontecer, se a pessoa não falecer antes por algum quadro agudo. Por quê? Porque a família tem que ir recebendo passo a passo essa informação. Para a gente também, na fase avançada terminal, a gente sabe que qualquer intervenção muito agressiva do meio externo, né? Intubação do pulmão, né, cirurgias, hemodiálise, só vai levar essa pessoa a sofrer um período maior, né? A gente vai fazer uma coisa que a gente chama de estanásia. Então, assim, é importante que a família conheça essa evolução, é importante que o profissional conheça essa evolução, para que ele possa estar identificando esses momentos. Então, como a gente comentou lá no início, as atividades a capacidade funcional na fase moderada já estão comprometidas, já começam a ficar comprometidas, principalmente as externas, né? As externas a gente tem uma avaliação que a gente fala atividade instrumental de vida diária, onde você pergunta para a família ou para o próprio paciente também, se ele consegue cozinhar, né, usar a cozinha dele cozinhando sem risco de problema, se ele consegue viajar sozinho, se ele atende o telefone e liga o telefone sozinho, se ele mesmo compra a medicação dele, ele mesmo toma a medicação dele. Então, essas são as atividades instrumentais. Lembra que essa doença é uma doença que compromete a capacidade da pessoa viver.
Ela não dá febre, dor, vômito, nada disso, ela compromete a funcionalidade. Então, para eu ver a evolução dessa doença, eu preciso saber da funcionalidade dessa pessoa, tá? Se ela está andando menos, se ela está caindo mais, como é que tá, se ela está perdendo urina espontaneamente. Uma frase muito comum, lá uma vez ou outra, mas está perdendo. Então, as pessoas tendem para não mostrar que está adoecido, né? A incontinência urinária. Mas é importante, uma vez ou outra, mas já está apresentando incontinência. Então, isso tudo é importante a gente avaliar, tá? Nas atividades básicas de vida diária, quer dizer, se ela já não está fazendo nenhuma atividade instrumental, viajando sozinha, cuidando do próprio medicamento, cuidando da própria roupa, ligando para o filho, se ela já não está fazendo isso, a gente já fala que ela está com a atividade instrumental dela muito comprometida. Isso não é um bom sinal, né? Então, aí, mais um motivo, então, para ter uma supervisão. Aí você tem atividade básica de vida diária. Atividade básica de vida diária é tudo que a gente dá conta de fazer aqui sozinho, né? Controle da urina, controle das fezes, né? O banho, vestir a roupa, alimentar-se sozinho, levantar da cadeira sozinho, andar sozinho. Se para alguma dessas atividades a pessoa começa a ter necessidade, requerer necessidade, ajuda, a gente vai ter que colocar que já está com ajuda para alguma dessas atividades. Por quê? Porque quanto mais necessidade de ajuda, mais atividades esse idoso estiver precisando, mais chance dele ter um problema sério acontece. Isso pela literatura já está bem claro também. Exemplo, se ele tiver uma infecção urinária e já está com incontinência urinária, já está com dificuldade de levantar sozinho da cama e já está com dificuldade de comer sozinho, ele sai dessa internação mais grave, com mais dependência. Então, ele não vai conseguir tomar banho sozinho, não vai conseguir vestir a roupa sozinho. Então, a gente tem que tentar classificar esse idoso em que momento funcional ele está. A palavra-chave é essa, funcional. Que momento funcional é esse, tá? Então, a gente sempre procura fazer a escala de instrumental de Lawton, a escala de atividade básica de vida diária, que é a BVD, que é de CARTS, tá? Então, isso aqui já começa a nortear, gente. Fase moderada e avançada, ele já começa a ter comprometimento na atividade básica de vida diária, né? Então, a gente vai ter que olhar como é que evacuou, como é que se higienizou, né? Urinou, como é que se higienizou, se trocou a roupa, às vezes urinou, perdeu na roupa e manteve a roupa. Então, não consegue perceber mais essas questões. Entrou no chuveiro e não tomou banho, tá? Essa escala aqui tem várias escalas para estadiamento das doenças, né, das demências. Essa aqui é uma escala extremamente que nos ajuda bastante na evolução da doença. Aqui é só um resumo dela, né? Naturalmente ela é mais complexa, mas assim, num grande resumo, ela se divide em 7 estágios. E no estágio 7, na doença de Alzheimer, né, que é a fase avançada terminal, essa é como a gente comentou, nessa fase, a fala está diminuída para meia dúzia de palavras ou monossílabos, né? Não consegue formar, ou então algum som que ele emite que não é uma frase, né? Aí a pessoa já está, então, totalmente acamada, né? Não consegue dar sorriso, não consegue mobilizar o pescoço, não consegue sustentar mais o pescoço. Então, está efetivamente acamado, sem mexer mesmo, sem conseguir mobilizar o pescoço. Esses estágios, então, estágio 2 é adulto normal, estágio 3 é uma doença pré-clínica, né? Do 4, 5, 6 e 7 é que a gente, para a doença de Alzheimer, é que a gente utiliza, né? Mas, como eu falei, esse é só um resumo extenso da escala como um todo, que são perguntas seriadas que a gente faz, tá? Mas é uma escala que é extremamente útil, inclusive no caso de um quadro demencial, por exemplo, está numa fase avançada, ele nos autoriza ou eles nos norteia a instituir o cuidado paliativo, né? Para a gente não fazer atividades, não fazer, fazer nenhum procedimento agressivo que possa não ajudar o paciente, piorar seu estado de saúde e piorar não só o estado de saúde, mas o sofrimento. Então, essa escala nos ajuda também a estratificar, né, a nos conduzir quando vai se indicar um tratamento paliativo. Então, por isso que é importante essa família que tem um paciente com doença de Alzheimer ou outra demência, conhecer esse momento de virada, né? Vai virando, sair da moderada para avançada. É importante conversar isso com a família. Naquelas situações em que a primeira consulta, você nunca viu o paciente, não tem mais condição de falar, você não consegue fazer as escalas com ele mesmo, a gente pode usar essa escala de Pfeffer
que justamente é com o cuidador ou com o familiar presente, né? Você pergunta para ele o que ele dá conta de fazer. Então, para aquele que já nos chega com um quadro de dependência, é importante a gente perguntar, ter essa escala para nos nortear na capacidade da pessoa, né? na fase que ela se encontra. Então, aí, em relação a sintomas comportamentais, isso para trás, a gente são coisas que da cognição, né? Porque para eu tomar banho, eu preciso saber ligar o chuveiro, eu preciso ver a temperatura, eu preciso pegar minha toalha, eu preciso saber que ela está limpa, que ela não está suja. Então, muitas coisas da cognição, da praxia que a gente comentou, das funções executivas que a gente viu antes, né? Tudo isso a gente precisa. Aqui, um pouco em relação ao problema de comportamento, que podem acontecer em paralelo ou não, né? Mas na fase moderada e para avançada começa a aumentar a chance de fazer esses distúrbios de comportamento, e às vezes pode não ser um só, pode ser mais de um, né? O que é importante a gente colocar? O fenômeno do pôr do sol é uma situação em que a agitação da pessoa, ela começa efetivamente quando começa a entardecer, né? Não tem exatamente um motivo conhecido para que isso aconteça. Porém, a gente tem algumas medidas ambientais por fazer, e medidas medicamentosas vai depender muito da intensificação, né? De como o distúrbio de comportamento acontece. Então, algumas vezes, você consegue, com o cuidador falando, com uma forma firme e segura, consegue continuar com essa pessoa bem, né? Não usar medicamento, às vezes não, às vezes tem que usar medicamento. Que medicamento? Gente, esse fenômeno do pôr do sol, ele tem implicação de vários circuitos do sistema nervoso central. Então, não tem uma classe só que a gente pode utilizar. A gente pode utilizar mais de uma classe. Classe dos antipsicóticos, que são para as alucinações, classe dos antidepressivos, que pode ser para depressão e para ansiedade, classe dos anticolinesterados, que pode ser para demência de Alzheimer, especificamente para demência. Então, tem várias classes que a gente pode usar. A classe que a gente não, assim, tem que ter muito cuidado para utilizar são os benzodiazepínicos, tá? Os ansiolíticos. Até pode ser necessário, mas essa classe de medicamento, que é a mais fácil de se ter, né? Porque todo mundo tem uma receita de Rivotril, de Lexotan, de Eucadil, todo mundo tem uma receita dessa que consegue, né? Então, lança a mão geralmente desses medicamentos que muitas vezes é o pior para esse e para os outros que eu vou comentar aqui. Então, assim, tem diagnóstico de doença de Alzheimer, está em fase moderada, começou com problema de comportamento. Doença de Alzheimer, distúrbio de comportamento na doença de Alzheimer não é só ansiedade. Aliás, algumas poucas vezes é. Então, a gente tem que definir melhor que distúrbio de ansiedade, que problema é esse que ele tem para a gente poder indicar melhor o tratamento. Por isso que a gente fica fazendo 1000 perguntas para quem está perto. Mas apareceu que horas? É de noite, é de dia? Ele vê coisa, ou ele grita, ou ele se bate? A gente precisa saber muito detalhe para a gente poder incluir em todos esses que vocês estão vendo aí. Alucinação, agitação, disforia, ansiedade, euforia, apatia, desinibição, irritabilidade, tá? Então, assim, o que vem mais comumente, por exemplo, apatia. O paciente, ele não está triste. Ele recusa fazer isso, ele não quer sair comigo. Ele simplesmente é indiferente. Fazer ou não fazer, rir ou não rir, chorar, é indiferente. Então, esse distúrbio de comportamento até aflige pouco menos as pessoas. Mas também é um paciente que não responde assim, muito a nenhum tipo de medicação. Se incomodar o familiar, não é um tipo de situação que responde muito a medicação. Os que dão trabalho em relação ao comportamento motor aberrante, que é a perambulação. Então, ele anda sem parar. Tem alguma medicação que vai interferir? Não, tem alguma medicação que pode interferir. Mas eu tenho que ter o melhor é eu ter um lugar seguro para ele andar, não cair, não se machucar, não ter nada pontiagudo que vá feri-lo. Então, tem que ter esse espaço. Outra coisa que dá muita dificuldade, constrangimento, os gritos, né, a fala que não para incessantemente parar, a pessoa fica rouca, de tanto que fala. Tem que ter um remédio para isso. Até tem, mas nem sempre responde. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, quando a gente tem um cuidador que é fiel, um familiar cuidador, ou familiar ou contratado, essas coisas a gente vai perguntando, eles vão nos orientando como é que tá, para poder direcionar melhor a medicação, tá? Em relação, por exemplo, outra coisa que incomoda muito a família, desinibição. Então, é uma senhora muito recatada, muito ponderada, que começa a falar palavrões, começa a fazer piadas jocosas, assim, no meio em lugar que não devia, né? Na mesa de família falam, né, falar coisas que são inapropriadas, né? E sempre voltados para a área da sexualidade.
ou então pessoas que começam a se masturbar em qualquer lugar que se apresente, né? Pode ser na sala, simplesmente começa. Né? Então a família sofre muito com isso, porque são pessoas muitas vezes muito pelo contrário, com um comportamento muito restrito, muito reservado, né? Então isso aflige muito a família, arranca a roupa, ou então pega, às vezes acaba afetando assim um cuidador, porque acaba a pessoa assim chegando no cuidador colocando a mão, né, de forma inapropriada, né? Então o cuidador precisa saber disso, se é esse o motivo que está levando ele a fazer, ou ele ou ela a fazer dessa forma, né? Então todas essas coisas a gente tem que ter ideia, que são distúrbios de comportamentos que acontecem. E alteração alimentar, que é outra coisa que altera muito a família, né? O que acontece em relação alimentar? A saciedade pode estar prejudicada, então, ou não tem fome porque está com a saciedade achando que comeu, ou come de menos, né? Então, ou come de mais ou come de menos, a saciedade está prejudicada. Não tem remédio para consertar esse circuito aí. Você tem que tentar ou deixar coisa a mais ou deixar coisa para menos. Evitar de falar assim, tem que ter almoço, jantar, café. Come, para aquele que não está comendo, dê comida ao longo do dia, dê coisas ao longo do dia, né? Então, tem algumas estratégias para esses problemas de comportamento. Essas duas escalas aqui também são importantes para a gente ter uma ideia de qual é o distúrbio de comportamento, o inventário psiquiátrico. Agora, esse escalinha aqui do lado, que está como CAM, Confusional Assessment Method, esse é para o quadro agudo que eu falei para vocês, tá? Que o que vai ter de diferente em relação à doença é que ele vai ser... a consciência da pessoa vai estar comprometida, então era uma pessoa que mesmo sendo esquecida, desatenta, que tinha algum distúrbio de comportamento, ela estava acordada, conversando e tudo, e de repente ela começa a ficar desacordada, ou ter uma agitação muito intensa, e isso uma diferença em horas ou dias, coisa rápida, aconteceu de um dia para outro, de algumas horas para diante, né? Então isso caracteriza muito o quadro confusional agudo, e o quadro confusional agudo tem muito a ver ou com quadro infeccioso, ou com quadro de dor, ou com alguma queda, ou com alguma modificação de medicamento. Então, a gente, de novo, vai ter que assim, fazer muita arguição, muita pergunta para a família. Então, vocês percebem que, se a gente não tem uma supervisão desse idoso, nós vamos ter que assim, fazer muito mais exame do que ele precisaria, submetê-lo a muito mais procedimentos do que ele necessitaria. Enfim. Então, fase moderada avançada são essas questões assim, né? Que a gente já está assim, mais ou menos pela imagem que vocês estão vendo, né? Então, já tem muito distúrbio de comportamento, às vezes não reconhece o cônjuge, briga, enxerga na figura do cônjuge outra pessoa, né? Então, esse distúrbio não é incomum de acontecer, é muito comum. Muitas vezes, para comer sozinho, já não dá conta, como na figura de cima também, né? Já não consegue ter um controle para poder levar a colher à boca, para engolir, para encher a colher, enfim, né? Que nem esse casal aqui de baixo também, né? O olhar mais distante, a gente vê a fragilização, a pessoa já está sentada, né? Muita fragilidade capilar ali, a gente vê um pouquinho também, mas é um olhar perdido, né? Um olhar distante, uma face assim, sem muita informação, né? A leitura, a composição ali do idoso com o neto também é uma coisa muito importante, pode ser importante, mas ele já está com algum declínio também. E mesmo essa senhora meio com contratura, já de certa forma, né, de membro, né, contra o pescoço também, mas está envolvida com a família. Então, essa fase moderada e avançada, ela é nesse modelo que acontece. O que a gente tem que fazer, então, para acompanhar? Gente, fase moderada e avançada, reconhecer e acompanhar. E reconhecer e acompanhar. A gente tem que, primeiro, preenche o critério de demência? Preenche. Segundo, fez os exames clínicos, os exames médicos todos, de sangue, né? No caso, se for necessária a tomografia, bom, enfim, outros exames. Não tem outras doenças que estão fazendo aquele problema, não tem doença psiquiátrica, não tem delírio, não está andando porque ele realmente tem uma artrose importante no quadril. Quer dizer, a gente tem que fazer um rastreio completo da saúde da pessoa, né? Então, identificou que é uma doença de Alzheimer, a gente tem que começar a acompanhar uma coisa que chama a capacidade funcional dessa pessoa, porque a gente sabe que na doença de Alzheimer ou em qualquer demência, nós vamos ter perda da capacidade funcional. Não vai doer, não vai dar febre, não dá vômito, não dá enjoo, não dá nada disso. Dá perda da capacidade funcional. Então, nas consultas, o que eu vou perguntar? Está comendo sozinho? Está fazendo xixi sozinho? Está fazendo cocô sozinho? Não vou perguntar, teve dor, não teve dor? Na maior parte das vezes, não. Você vai perguntar, isso. Está precisando de alguém dar comida na boca? Está precisando de alguém ajudar no banho? Está entrando no chuveiro, está tomando banho? Essas são as coisas que a gente vai precisar acompanhar
para essa evolução, tá? Então, esse distúrbio funcional, a gente tem um instrumento que é a avaliação geriátrica ampla, que é uma apresentação para um próximo momento, né, que a gente vai explicar, mas enfim, a avaliação geriátrica ampla entra toda a avaliação clínica que o médico faz, o que o enfermeiro coloca, né, o que ele observou em relação às medicações e os pontos importantes da enfermagem, o que o psicólogo avaliou, o que o serviço social avaliou de família, que família que é essa. Então, isso a gente chama de avaliação geriátrica ampla, tá? Então, a gente tem que acompanhar todos esses segmentos, toda essa composição. O que a gente tem que acompanhar de distúrbio de comportamento? Oba, se eu sei que ele está, então, tem o diagnóstico de doença de Alzheimer, já entrou em fase moderada, grande chance dele ter distúrbio de comportamento, que são aqueles: euforia, desinibição, apatia. Então, o profissional de saúde precisa conhecer isso aqui. O velhinho começou a ter problema em casa, mas só que eu preciso saber, que eu tenho que diferenciar daqueles. É só perambulação que ele está tendo? Ou não? A inversão do dia pela noite? Ou não? Ele está tendo síndrome do entardecer? O que é? Eu tenho que saber. Quando é que começa? Trocou o cuidador. Opa, trocou o cuidador da distúrbio de comportamento. Então, tem que conversar com esse cuidador até ele se habituar. Porque, gente, na doença de Alzheimer não retém, lembra? Fica trocando o cuidador toda hora, é uma pessoa diferente, ele não vai lembrar nunca do anterior, né? Então, mudar demais, gente, dá problema também, tá? Então, isso tem que estar no meu planejamento para acompanhar esse paciente com doença de Alzheimer, porque eu vou precisar muito das medidas ambientais para o comportamento, um ambiente seguro, sem desnível, iluminado, né, as chaves todas bem guardadas, né, bem sinalizadas, ou com o familiar, ou com o porteiro, ou com o cuidador, enfim, tem que ter um ambiente seguro. O cuidador, o estresse do cuidador, esse ponto é extremamente importante. O cuidador, seja formal, que é o contratado, ou informal, que é o familiar, ele não dá conta de manter isso muito tempo sozinho, então ele tem que ter apoio. E tanto é importante que o cuidador já tem já é um foco importante na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e na Política Estadual também da Saúde da Pessoa Idosa. Tem um foco especificamente para treino de cuidador, que a gente também vai fazer. O estresse do cuidador, e tem também no relatório mundial da Organização Mundial de Saúde do ano passado, 2015, essa necessidade, é um documento que, assim, expôs com todas as letras da necessidade de toda a política tratar desse cuidador, né? Então, a gente, nesse momento, a Santa Casa tem uma parceria o Estado tem uma parceria com a Santa Casa de Misericórdia, aqui de Vitória, e a gente faz encontros com os cuidadores das pessoas com doença de Alzheimer ou demências correlatas, assim, toda primeira quinta-feira do mês. Esse ano, naturalmente, já se encerrou. Início do ano que vem, em fevereiro, a gente vai recomeçar, 2 de fevereiro. Depois a gente vai deixar as informações na parte do telesaúde também. Mas a gente tem que focar. As unidades precisam trabalhar em algum momento esses encontros com o cuidador, porque os distúrbios de comportamento são intensos, né? Às vezes um familiar só fica no cuidado constante, já tem que chamar assistente social para trabalhar a questão da agregação familiar, né? Eles têm que ter conhecimento de como está indo, é importante demais. E a unidade de saúde pode ser esse lugar, né? E fornecer os treinamentos, porque na medida em que o idoso fica acamado, na medida em que ele tem necessidade de troca de fala, mudança de posição, tem muitos detalhes do cuidado diário que mesmo um cuidador com a maior boa vontade do mundo pode não conhecer tecnicamente. Então, é importante ele receber algum treinamento, né? Já comecei a comentar um pouquinho, né? A equipe precisa assim, ajudar essa família a se organizar na questão da definição dos papéis. Eu não gosto de cuidar de idoso, eu tenho dificuldade para cuidar da minha mãe, eu não gosto de ver ferida, eu não gosto de dar remédio, mas às vezes eles têm condição de fazer as compras lá do supermercado, de resolver as questões legais de família, né? Ele tem alguma outra habilidade. Então a gente tem que determinar, tem que sentar com a família e determinar que papel cada um vai fazer, né? Para não ficar, porque se um é o responsável para cuidar do idoso, comprar o remédio, comprar a fralda, ir no CRE, pegar a dieta, né, pagar a cuidadora, comprar a comida, fazer aí é complicado. Então, sentar com a família, porque tem muita coisa para fazer, né, do ponto de vista prático, com o próprio idoso, mas sem o idoso também. Então, precisa sentar com a família e estar tentando colocar essas situações, tá? Uma coisa muito importante é a condição legal, que é a interdição, quando há necessidade, né? Principalmente por questões de divisão de bens e definição de bens. Então, isso é um ponto muito importante, que aí né, a questão jurídica deve ser esclarecida para a família, né, como é que deve ser feito, se tem que ser feito, algumas famílias optam por não fazer, mas muitas vezes isso dificulta algumas situações, tá? O lugar do cuidado, quem vai cuidar, como é que vai ser esse cuidado? Ele adora morar aqui, mas é de escada e não tem elevador.
aqui é terra, ali não é, um pode isso, outro pode, um tem mais proximidade com a unidade de saúde que pode ajudar, o outro, enfim, tem que sentar e ver essa pessoa que está dependendo 24 horas de você, qual que é o melhor lugar para ela ficar, né? Nesse momento que ela está assim, não tem mais muito contato com o meio, ou no sentido de reconhecer coisas, né? Qual é o melhor lugar para essa pessoa? Tem que sentar com a família e conversar também, tá? Definir quantos cuidadores, quem vai ser o cuidador formal, formal não, o cuidador direto, né, do cuidado, isso é importante colocar. A institucionalização, gente, da mesma forma. O que é institucionalizar? Chega um momento que muitas famílias são pequenas, ou ao contrário, muitas famílias grandes, mas muitos filhos moram fora, algumas dificuldades do cuidado, não dá para conciliar o trabalho e o cuidado com a pessoa idosa, a gente tem que ter a possibilidade da instituição de longa permanência. É necessária. Ela não é uma coisa de asilo, vou jogar meu pai no asilo. Não. Ela é necessária. Numa instituição de longa permanência, você tem pessoas que vão focar no cuidado daquela pessoa idosa, né? Então, a alimentação, a medicação, a troca de roupa, o cuidado. Então, a família não precisa abandonar. Se coloca numa instituição, não é para abandonar. É para que ele seja melhor cuidado. Por quê? Porque o filho está sozinho, é um filho único que trabalha e tem que, né, dar continuidade ao trabalho para poder dar sustento para a família e para a própria casa. Então, precisa de institucionalizar assim, né? A gente tem que abrir um pouquinho a cabeça nesse sentido. As instituições precisam ter melhor qualidade, naturalmente, mas isso só vai começar a acontecer a partir do momento em que se institucionalizar com indicação precisa, né? E que se por algum acaso checar que não naquela instituição o cuidado não é muito bem feito, Ministério Público, a gente tem para isso mesmo, né? Na Delegacia de Saúde do Idoso, essas questões tem Conselho do Idoso, tem um Conselho Estadual que é superativo, conselhos municipais, assim, muitas vezes são ativos também, então você tem que falar. Né? A questão é que muitas vezes o idoso vai ficar sozinho em casa, amarrado no pé da cama, porque o filho tem que sair para voltar. Então, ele fica muito mais mal cuidado em casa com a família do que na instituição. Não porque a família não queira cuidar, porque ela não tem condição, efetivamente. Então, temos que saber, o profissional de saúde tem que saber indicar o momento da institucionalização. Tá? E, por fim, em relação aos cuidados paliativos, né? Aquilo que eu já comentei um pouquinho lá para trás. Se eu sei que é uma doença progressiva e que vai chegar no momento em que a pessoa vai perder a capacidade de engolir, né? De se ater ao meio, né? Vai ficar de olho fechado praticamente o tempo inteiro, né? De não conseguir se mobilizar, ou seja, bracinho e perninha fechado, que nem de um bebê bem recém-nascido, como na posição intraútero, eu tenho que saber que o médico tem limite para poder atuar. Não vou colocar esse moço porque ele fez uma pneumonia, eu não vou colocar ele com um tubo na garganta para ele poder respirar, né? Eu tenho que dar condição para que ele não sofra de falta de ar, mas eu também não posso encher ele de aparelho, e isso é uma coisa contra os princípios da vida também, né? O médico pode até fazer várias coisas, mas ele pode, mas muitas vezes ele não deve fazer. Não deve porque você está numa condição de vida final. Por quê? Porque a doença está na sua fase final, terminal. A gente precisa reconhecer esse momento, a família precisa saber que os passos são esses daí. Senão nós vamos ter uma pessoa dentro de uma UTI cheia de sonda pelo nariz, sonda pela barriga, sonda pela traqueia, né? Em vários aparelhos, mas que devido efetivamente você não tem, você está só mantendo o órgão funcionando. Então a gente precisa conhecer, né, esse momento, né, de que as intervenções externas vão surtir nenhum efeito de melhoria ou de resgate de capacidade desta pessoa. A gente precisa conhecer esse momento. É fácil reconhecer esse momento? Não, não é fácil. Por isso que a gente tem que acompanhar. O ideal é fazer um acompanhamento, tá? Então, assim, a mensagem que eu queria deixar é que a doença de Alzheimer não é só um esquecimento, né? Eu sei que a maior parte de vocês, todos vocês já têm esse conhecimento, mas vocês têm que repassar essa informação para as pessoas. É uma doença grave, progressiva, vai, assim, afetar toda a família, e a gente tem que saber onde a gente busca apoio. Encontro de cuidador da unidade de saúde, né, o centro de convivência, em algumas situações, instituições de longa permanência, a delegacia do idoso, a casa do cidadão, são lugares que a gente precisa conhecer. O filho não quer pagar, o outro filho não quer ajudar, o outro bateu no pai, o outro encarcerou o pai. A gente tem que saber esses recursos, a gente não quer que a pessoa sofra. Então, para essa doença, tudo isso pode acontecer ao longo do tempo. Né? Então, e nem fazer a distanásia, que é
uma morte sofrida, né? Então a pessoa efetivamente por si só não tem condição de sobrevivência e a gente já coloca com vários equipamentos para poder mantê-la, né, com os órgãos funcionando. Isso é de eutanásia, isso é uma coisa muito anti-imoral até. Então, assim, mas é o que eu queria comentar um pouco. Eu sei que vai ter algumas dúvidas e a gente vai conversando. Obrigada, gente.